Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como prometido para vocês, mais uma novidade do Pod Dutra, o podcast que faz história, agora international, ou seja, pessoal, voltada para história mundial, para a prova da SpaceX e pré-vestibular. Então nós vamos começar, pessoal, com Idade Média. A Idade Média, pessoal, ela é separada em dois momentos, é Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Então, nesse primeiro capítulo do Paul de Dutra International, nós vamos falar sobre Alta Idade Média. Pessoal, a Idade Média, ela é computada de 476 depois de Cristo até 1453, quando ocorre a conquista de Constantinopla pelos chamados turcos otomanos, tá ok? Então a gente começa a falar sobre essa linha histórica. Qual é o conceito do feudalismo? O que é o feudalismo? É um modo de produção que vigora na Europa Ocidental durante a Idade Média e que se caracteriza pelas relações servis de produção. Então, pessoal, o conceito de modo de produção que vai imperar na Idade Média é o do feudalismo, tá ok? É mais ou menos como fosse assim, ó, capitalismo, socialismo, comunismo. Aqui na Idade Média não existia nada disso. Só existia a ideia do feudalismo, tá ok? Como eu já falei para vocês, a alta Idade Média, ela vai do século V até o século XI e a Baixa Idade Média do século XI até o século XV. Ela começa com a invasão daquilo que nós chamamos de bárbaros em Roma, né? Só que tem um problema, né, pessoal? Para os romanos, todo mundo que não falava o latim e não tinha a cultura dos romanos era chamado de bárbaros. Então é meio complicado a gente definir quem eram esses bárbaros. Mas eu estou tentando aqui para vocês, né? Quem invade Roma, né? Quem são esses grupos bárbaros? São os tártaros mongóis, hunos, turcos, búlgaros, húngaros, magiares, os eslavos, russos, poloneses, tchecos e servos, e os germanos, visigodos, ostrogodos, érulos, ângulos, saxões, lombardos, vândalos e francos, tá? Desculpa, flancos não, francos, tá ok? Então, esses são os grupos que invadem Roma naquele momento, quebrando assim aquilo que nós chamamos de Pax Romana, dando fim ali ao Império Romano. Mas, na verdade, o feudalismo ele vem de uma fusão de duas culturas. A germânica, tá? Que vai doar para a ideia da Idade Média a economia agropastoril, o comitatus, a ideia de você de fidelidade, tá? De a pessoa prestar fidelidade e do benefício. Eu ganhar um benefício por essa fidelidade. Então, esse comitados e benefício, ele vai se apresentar muito ali na ideia de sucerania e vassalagem, onde daqui a pouquinho nós vamos falar, tá ok? Já a cultura romana, as três características são o colonato, que é a ideia da servidão à terra, de precisar muito dessa terra, daí que vai surgir ali o servilismo, né? A ideia da servidão, a ideia do servo, a vila, tá, pessoal? Que a vila era uma tradição romana, onde era aplicada o colonato, e por último o cristianismo, né? Lembrando ali que Roma ela passa por essa transição entre o antes e o depois de Cristo. Então esse cristianismo, pessoal, ele vai trocar muito essa ideia de um monoteísmo, de um teocentrismo, que daqui a pouco nós vamos falar. Então você junta tudo, né? O colonato romano com o comitato germânico, você vai ter a troca de terra por produção e proteção, tá ok? Então vamos lá, como era essa economia, né, da Idade Média? Ela era agrária e rural, ou seja, não tinha fábricas, não tinha aqui a ideia de comércio, tá ok? Ela era autossuficiente, ou seja, era só para a própria produção, tá? A ideia de subsistência. O feudo era uma unidade de produção, propriedade feudal ou senhorial, ou seja, era o senhor feudal ou o senhor, né? Tanto faz os dois nomes, é que era o dono. Pouco uso de moeda, comércio reduzido, e quando esse comércio tem, ele é localizado, a gente não pode entrar aqui no erro de falar, não existia comércio. Existia, muito pouco, mas existia, tá?
Baixo nível técnico, ou seja, você não tem muitas profissões ali que vão exigir estudos, nada disso. Sistema trienal de rotação de culturas, que era para a preservação do solo, mas isso está falando já lá no final, tá ok? Vamos dar continuidade aqui. Como falei para vocês, né? O feudo é uma unidade de produção autossuficiente. Então, qual eram os grupos? Já falamos da economia. Qual eram os grupos sociais que compunham essa Idade Média, né? O clero, os nobres e os servos. Vale lembrar, né, que esses nobres eles são divididos em quê? Em senhores feudais e vassalos, tá ok? Já o clero em clero regular e clero secular. Servo é servo, pessoal. Depois a gente vai falar mais um pouquinho aqui dessa ideia de nobres e clero regular e secular, tá? Para quem não sabe, clero é igreja, tá? Monges, bispos, arcebispos, padres e o próprio papa. Gente, cada um na Idade Média tinha a sua função. O padre reza, o nobre protege e o servo trabalha. A gente pode até falar aqui, né? Os chamados oratores, belatores e laboratores, tá? Que pode aparecer lá na sua prova. A religião, né? Dentro dessa religião ocidental, vale lembrar que a gente vai ter uma Idade Média oriental lá no Império Bizantino. Isso é uma outra aula que eu vou falar, tá ok? Estamos falando do Ocidente, gente. No Ocidente era a Igreja Católica, tá? Que detinha todo o poder espiritual. A igreja influenciava no modo de pensar, a psicologia, todo o comportamento da Idade Média, tá? E também a igreja tinha um grande poder econômico, porque possuía terras em grandes quantidades, tá ok? E ela tinha servos, ela tinha vassalos, tá? Os monges viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passavam grande parte do tempo rezando, copiando livros e a própria Bíblia, tá ok? Vamos lá. Vamos para essa divisão. O que é o clero regular? O clero regular é aquele que vive em isolamento em relação aos seus fiéis. São trancados, não tem nenhuma presença, não tem nenhuma relação com o povo, tá ok? Monges, freiras. O clero secular, pessoal, ele vive em contato mundano com os fiéis, ou seja, participa de celebrações, de festas, né? A ideia ali do confessar, tá? Então, essa é a divisão. Fora outra divisão que tem entre alto clero e baixo clero. O alto clero são altos cargos, né? Que você vai ter ali a ideia de muito dinheiro, você vai ter a ideia ali de até uma certa riqueza. E o baixo clero são os padres, são os monges, que muitos até vivem com o voto de pobreza, pessoal. Tá ok? Então, existia também aquilo que nós chamamos de heresias, né? Aquela que a igreja não aceita, que vai lutar contra. Os principais hereges eram os albigeses, nestorianos, os próprios judeus e olha aí, ó, as bruxas, né? Mulheres que viviam na floresta e viviam de chá, viviam de sopa, né? Isso é uma outra curiosidade para um outro dia, tá? E para combater essas heresias, nós já tínhamos, já nessa época, o Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição, gente, ele não é criado na Reforma Protestante, não. Ele já era ali da Idade Média, da Alta Idade Média. Vai ressurgir com a Reforma Protestante, tá ok, pessoal? Vamos lá. Agora a gente vai para a relação feudo-vassálica, né? O sucerano e o vassálico, né? Relações de dependência pessoal e de obrigações recíprocas, ou seja, eu vou te dar proteção, mas você vai ter que me dar alguma coisa. A ideia do comitatus e o benefício, tá? Sucerania e vassalagem, pessoal, era de nobre e nobre, não de nobre e servo, sempre nobre e nobre, tá? Apesar dessa relação feudo-vassálica começar com o servo, até porque esse ser ele vai para a guerra e vai poder morrer, mas depois vai ganhando prestígio e vai acabar sendo uma coisa de nobre, tá? O sucerano doava a terra, que é a ideia ali do benefício, tá ok? Aí a proteção, e o vassalo recebe a terra, porém ele presta fidelidade, ele auxilia nas guerras e até mesmo auxilia em se tiver ideia de pagamento de resgate. Para isso existe a homenagem, que é a cerimônia de juramento de fidelidade. E aí o sucerano, né, ele dá
a ajuda, que a gente pode chamar de auxílio, e a consulta, ou seja, concílios, mutas, né? Ou seja, consultar ali os chamados vassalos, tá? Então, essa era a ideia ali da ideia de vassalagem, né? Um vassalo, ele pode ter vassalo? Pode, porque já que ele ganha terras, ele pode dividir a terra dele e ter um vassalo. Porém, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo, tá? Para quem já teve aula comigo, eu sempre boto lá o quadradinho. O A, B e o C. O B presta fidelidade a A, mas o C, quando presta fidelidade a B, ele não é vassalo de A, ele é vassalo do B, tá ok, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Gente, na Idade Média, a terra era medida da riqueza. O senhor feudal era soberano de seu feudo, comandando seu funcionamento e fazendo justiça, ou seja, ele era o centro do seu feudo, tá? É... Só que o seguinte, isso se dava, pessoal, numa ideia de uma política descentralizada, tá? Cada feudo tinha as suas obrigações, tinha suas tradições e tinha suas leis, tá ok, pessoal? Os servos, pessoal, eles vão ocupar, tá, a ideia do manso senhorial, que representava cerca de um terço da área total e nela servos e vilões trabalhavam alguns dias por semana. Toda a produção obtida nessa parte da propriedade pertencia ao senhor feudal. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar da tributação, tá? Então, a corvéia era o imposto cobrado lá no manso senhorial. Eu tinha que trabalhar 5, 6 dias no manso senhorial. Tanto o servo quanto o vilão. Quem é esse vilão, pessoal? O vilão é aquele cara que ele não presta fidelidade, tá? Ele vai ficar trocando de um feudo para o outro, tá ok? Então ele não tem ali a ideia ali da fidelidade. O manso servil é a área destinada ao usufruto dos servos. Parte do que era produzido ali era entregue como pagamento ao senhor feudal. Até porque nós vamos falar também desse tributo. Terras comunais, ou seja, era parte do feudo usado em comum pelos servos e pelos senhores. Destinava-se à pastagem do gado, à extração de madeira, à caça, né? Então, esse era o comunal. Então, o feudo era separado em manso senhorial, toda a produção é do senhor feudal, o manso servil, que uma parte é do senhor feudal e a outra é do servo, e o manso comunal, que era usado ali pelos dois, tá? Vamos lá, vamos para as tributações, as principais tributações. Corvéia, trabalho gratuito, gratuito entre aspas, né? Porque para mim ter a terra, eu tinha que trabalhar dentro desse manso senhorial. De 3 a 5 dias por semana nesse manso senhorial. Talha, da parte da produção, 3/4 era do sucerano. Banalidade, pagamento em espécie pela utilização de instrumentos do feudo. Quando a gente fala em espécie, em produtos, tá, pessoal? Tostão de Pedro dá 10% da produção feudal para a Igreja Católica, geralmente na capela, tá? Quando é para o Vaticano, quando é para Roma, que nem existe Vaticano nesse período, a gente chama de dízimo. Formariage, de núpcias do vassalo, é na verdade do sucerano, né? Ou seja, o servo tem que pagar para que o seu senhor feudal ele possa ter a noite de núpcias dele. Professor, mas não era muita coisa, não? Era muita coisa. Mas eles não eram escravos, eles eram escravos da terra. Lá eles recebiam proteção, comida, casa. Então por isso que eles aceitavam todo esse tipo de tributação. Existiam muitos outros, tá? Mão morta, que era para a transferência ali da propriedade de um servo para o seu filho, entre outros. Mas eu botei aqui só os principais, tá? Vamos lembrar, essa sociedade era estamental, hierarquizada e clerical. O que é uma sociedade estamental? Apresentava pouca ascensão social e quase não existia a tal da mobilidade social. Vamos lembrar os 3 estamentos? Clero, nobreza e servos, tá? Como eu já falei, uma política extremamente descentralizada. Quando você tinha um rei, ele tinha pouca influência no macro, né, na ideia de todas as localidades, mas realmente no seu feudo, tá? Guerras contínuas, invasões, disputa pelo poder, tá ok, pessoal? Monarquias feudais, poder particularizado, laço de dependência pessoal, caráter simbólico, ou seja, não existia aqui uma ideia de um rei extremamente soberano, ou seja, não tem a ideia do absolutismo, tá? Gente, dentro da Idade Média existia educação, tá? Era para poucos? Era, mas existia. Só os filhos dos nobres estudavam. Geralmente essa educação estava na mão da igreja, tá?
Então podemos dizer em geral que a cultura da arte medieval foram fortemente influenciadas pela religião, pelo chamado teocentrismo. Na arquitetura destacou-se lá os castelos, as igrejas, as catedrais, tá ok? Então, pessoal, vamos lá, para a gente finalizar aqui a Idade Média. Política descentralizada, né, da ideia da nobreza feudal, economia agrícola de subsistência, sociedade estamental, principalmente pelo poder clerical, poder que vinha pela igreja, tá? Cultura influenciada pela igreja, a ideia ali, como posso falar para vocês, do teocentrismo. Lá na frente, a gente vai ter o iluminismo chamando de Idade das Trevas por causa do teocentrismo e a religião cristã ali pelo poder do Papa. Tá ok, pessoal? Então, galera, essa foi a nossa aula International Paul de Dutra International, o podcast que faz história. Então nós vamos, a partir da próxima, dar continuidade, vamos para a Baixa Idade Média. Tudo bem, pessoal? Galera, brigadão pela força, compartilhe, curta e vamos lá, pessoal, até a sua aprovação. Fecha com Dutra. Fique com Deus e até a próxima, pessoal.